Durante 10 anos, algo estranho aconteceu no Brasil. Os preços subiram sem parar, mas quase ninguém percebeu o estrago completo. Não foi um colapso repentino nem uma crise única. Foi um processo lento, silencioso e constante. E hoje ele aparece em um lugar impossível de ignorar, no bolso de todo mundo. Existe a sensação de que o dinheiro simplesmente não rende mais. O salário entra, as contas saem e sobra cada vez menos. Mesmo quem manteve o emprego, mesmo quem ganhou pequenos reajustes, sente que está sempre correndo atrás e nunca alcançando. Mas essa perda não é só impressão. Ela segue um padrão, tem números claros, causas bem definidas e consequências que vão muito além da inflação, do mês ou do preço de um produto específico. Do supermercado aos impostos escondidos, na nota fiscal, algo estrutural está drenando o poder de compra do brasileiro. Como chegamos a esse ponto sem perceber? Por que trabalhar mais não significa viver melhor? E o mais importante, onde exatamente o dinheiro está ficando pelo caminho? Antes de responder, precisamos voltar no tempo e entender como essa década construiu passo a passo a sensação de empobrecimento que hoje é inevitável. Durante os últimos 10 anos, o Brasil viveu um processo contínuo e silencioso de encarecimento da vida. Diferente de outros países que passaram por ciclos de inflação e deflação, o Brasil não registrou nenhum período deflacionário relevante à última década. Anos após anos, os preços subiram, criando um efeito cumulativo que corroeu o poder de compra da população sem alarde, mas de forma persistente. O resultado é uma sensação constante de aperto financeiro, que não surgiu do nada, mas foi construída lentamente ao longo do tempo. Esse processo fica evidente quando observamos o IPCA, o Índice Oficial de Inflação do país. Entre 2013 e 2023, o IPCA acumulou alta de 88%. Isso significa que, em média, os preços quase dobraram em apenas uma década. O que custava R$ 100 passou a custar cerca de 188. Essa escalada não aconteceu de forma homogênea, mas foi impulsionada por períodos críticos que deixaram marcas profundas na economia doméstica dos brasileiros. Dois momentos merecem destaque especial: a crise econômica de 2015 e a pandemia de Covid-19, especialmente em 2021. Em ambos os períodos, a inflação anual se aproximou da casa dos 10%, pressionando de forma abrupta o orçamento das famílias. Nessas fases, o aumento de preços não foi acompanhado por reajustes equivalentes nos salários, criando um descompasso que ampliou ainda mais a perda do poder de compra. Enquanto os preços subiam de forma acelerada, os salários praticamente ficaram parados no tempo, no mesmo intervalo de 10 anos em que a inflação acumulou 88%. Em números absolutos, o valor passou de R$ 38.484 para R$ 39.604 ao ano, considerando o 13º e férias, um aumento que na prática não representou ganho real algum. É aqui que entra a diferença entre o salário nominal e salário real. O salário nominal é o valor que aparece no contra-cheque, já o salário real leva em conta o quanto esse dinheiro consegue comprar. Quando os preços sobem mais rápido que os salários, o salário real encolhe. E foi exatamente isso que aconteceu com o trabalhador brasileiro ao longo da última década. Essa perda fica ainda mais clara ao analisar a renda disponível. Em 2013, depois de arcar com despesas básicas, o brasileiro tinha cerca de R$ 3.028 por mês disponíveis para consumo. Em 2023, esse valor caiu para aproximadamente R$ 1.755 mensais. Uma queda real de 42% na renda que sobra para viver, consumir e planejar o futuro. Mesmo trabalhando, o brasileiro passou a cortar itens da lista de compras. Mas como essa perda estrutural se manifesta no dia a dia? Onde ela aparece de forma mais evidente na rotina das famílias? Poucos lugares traduzem bem a perda do poder de compra quanto o supermercado. Ele funciona como um termômetro diário da inflação porque concentra itens essenciais, comprados com frequência e difíceis de substituir. É ali que o brasileiro percebe, semana após semana, que o dinheiro rende menos, mesmo quando o salário é o mesmo. Um exemplo simples ajuda a dimensionar essa perda. Com R$ 100 há cerca de 10 anos, era possível comprar 10 itens básicos no supermercado. Hoje, com o mesmo valor, não se compra nem a metade dessa quantidade.
O valor nominal é o mesmo, mas o conteúdo do carrinho encolheu de forma visível. Essa sensação não é apenas pontual, ela reflete a estrutura de gasto das famílias brasileiras. Segundo a pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, as famílias gastam, em média, R$ 4.600 por mês. Desse total, alimentação, habitação e transporte consome entre 72% e 81% das despesas. Ou seja, a maior parte da renda está comprometida com itens essenciais e poucos flexíveis. Esses gastos pressionam mais o orçamento, justamente porque não é facilmente ajustáveis. Ninguém deixa de comer, morar ou se deslocar com facilidade. Quando esses preços sobem, o ajuste acontece em outras áreas: lazer, vestuário, educação ou poupança. É nesse ponto que o empobrecimento se torna silencioso, mas constante. O impacto, porém, não é igual para todos. Famílias com renda de até 2 salários mínimos comprometem 61,2% do orçamento apenas com alimentação e habitação. Já famílias de rendas mais altas comprometem cerca de 30% com esses mesmos itens. Isso significa que quanto menor a renda, menor a margem de manobra diante da inflação. Por isso, a sensação de empobrecimento é mais intensa entre os mais pobres. O supermercado, que deveria ser apenas parte da rotina, virou um espaço de escolha difíceis e renúncias constantes. Mas será que essa percepção é só individual ou se tornou um sentimento coletivo? A sensação de que o dinheiro não rende mais não é isolada. Ela aparece de forma clara nas pesquisas de opinião. Segundo o levantamento da Genial Quest, 72% dos brasileiros afirmam que o poder de compra diminuiu em comparação a um ano atrás. Apenas 16% dizem que melhorou, enquanto 11% diz que permaneceu a mesma coisa. Esse sentimento não surgiu agora. Comparações com pesquisas anteriores mostram que a percepção de perda se mantém elevada e estável ao longo do tempo. Em outubro, por exemplo, 73% dos entrevistados já relatavam piora no poder de compra. Ou seja, não se trata de um pico momentâneo de pessimismo, mas de uma percepção consolidada. O dado mais revelador aparece quando um recorte é feito por faixa de renda. Entre quem ganha até 2 salários mínimos, 75% sentem piora no poder de compra. Entre 2 e 5 salários mínimos, o número é de 72%. Mesmo entre quem ganha acima de 5 salários mínimos, 67% relatam perda. Isso mostra que a perda do poder de compra deixou de ser um problema restrito às camadas mais pobres. Ela se tornou um fenômeno transversal, atravessando os diferentes níveis de renda e afetando a sociedade como um todo. Mas além da inflação e dos salários, existe um peso menos visível pressionando o consumo, um peso que quase ninguém percebe no momento da compra. No Brasil, uma parte significativa do trabalho do cidadão não se transforma em consumo ou qualidade de vida. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, os brasileiros trabalham em média 147 dias por ano apenas para pagar impostos, e quase 5 meses do ano dedicados exclusivamente à carga tributária. Essa carga afeta diretamente o preço final dos produtos e serviços. Na maioria dos casos, as empresas prestadoras de serviços repassam os tributos ao consumidor, encarecendo tudo o que chega à prateleira ou à conta final. O efeito é direto: menos consumo, mais aperto no orçamento familiar. O problema se agrava porque o Brasil tributa fortemente o consumo. A estimativa da OCDE indica que cerca de 50% da carga tributária brasileira incide sobre bens e serviços, e não sobre renda ou patrimônio. Em países desenvolvidos, a lógica costuma ser inversa, aliviando o peso sobre quem consome. Esse modelo torna o sistema regressivo. Quem ganha menos acaba pagando proporcionalmente mais impostos, justamente porque consome uma parcela maior da própria renda em itens básicos. A situação impacta diretamente a população, especialmente nas classes mais baixas, que acabam pagando proporcionalmente mais impostos. Esse modelo torna o sistema regressivo. Quem ganha menos acaba pagando proporcionalmente mais impostos, justamente porque consome uma parcela maior da própria renda em itens básicos. A situação impacta diretamente a população, especialmente nas classes mais baixas, que acabam pagando muito mais impostos. Além disso, muitos impostos estão embutidos nos preços e são pouco transparentes.
ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS se acumulam ao longo da cadeia produtiva, criando o chamado efeito cascata, em que tributos incidem sobre outros tributos. O consumidor paga, mas raramente percebe quando está pagando de imposto em cada compra. Mesmo com discussões sobre reforma tributária, o impacto imediato ainda recai sobre o consumo. Enquanto essa estrutura não muda, o poder de compra segue pressionado. Mas o problema vai além dos impostos e inflação. Ele também está ligado à base da economia brasileira. A perda do poder de compra no Brasil não é apenas conjuntural. Ele tem raízes estruturais profundas. Um dos principais fatores é a baixa escolaridade média da população, que limita a produtividade e, consequentemente, o nível dos salários pagos no país. Segundo especialistas, melhorar a renda do brasileiro passa necessariamente por melhorar a produtividade. E produtividade no longo prazo está diretamente ligada à qualidade de ensino. Para melhorarmos a renda do brasileiro, é preciso melhorar a produtividade, e para tal o país precisa ter uma qualidade melhor de ensino. O cenário futuro traz ainda mais desafios. O avanço da automação e da inteligência artificial pode excluir trabalhadores poucos qualificados do mercado, pressionando ainda mais os salários. Sem mudanças estruturais, o risco é que a perda do poder de compra continue se aprofundando nos próximos anos. O poder de compra do brasileiro não caiu por um único motivo. Ele foi corroído pela soma de inflação persistente, salários estagnados, estrutura tributária pesada e um padrão de gastos dominado pelos itens essenciais. A sensação de empobrecimento não é subjetiva. Ela é confirmada pelos dados oficiais e pelas pesquisas de percepção. Enquanto o sistema econômico não muda, o brasileiro continua preso a uma lógica em que trabalha mais, paga mais impostos e consegue comprar menos. E se você gostou desse documentário, desse vídeo aqui, se inscreva no canal e deixe seu comentário.